Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Hoje, véspera de feriado, você está aqui para cultuar o Senhor. Aleluia! Isso não é pouca coisa, não é coisa pequena. Muita gente está viajando, nada de errado, que Deus os abençoe lá na diversão onde eles estiverem, mas você está aqui para bendizer o nome do Senhor, para declarar que Ele é o primeiro na sua vida. Por isso nós cultuamos no primeiro dia da semana, para dizer que Ele é a prioridade, Ele é a primazia, a Ele pertence as primícias, tudo que é primeiro, a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É muito importante que nós cultuemos a Deus. Existe um conceito equivocado de que culto é religioso. Então, muitos hoje em dia têm colocado tudo na conta da religião. Eles dizem, isso é religião, eu não tenho religião, eu sirvo ao Senhor. Mas preste atenção, cultuar a Deus não é religiosidade. Você pode, obviamente, fazer mecanicamente, sem o coração, pode fazer de maneira litúrgica, ritualística. De fato, não é o melhor, não é a maneira mais apropriada de cultuar a Deus. Mas você pode vir aqui para fazer de todo o seu coração, ministrando a Ele, adorando ao Senhor em espírito. Eu digo para você, você vai receber a recompensa. Eu sei que você veio aqui para ser abençoado, sei que você tem algo no seu coração que você tem buscado em Deus, mas preste atenção, há uma recompensa para aqueles que invocam o nome do Senhor. O Senhor é galardoador dos que o buscam. E você veio aqui buscar a face do Senhor. Então, você não vai embora como você chegou. O Espírito Santo vai mover na sua vida hoje. Já está movendo, tenho certeza. E até o final dessa ministração, seu coração vai ser fortalecido, confortado, edificado. Amém? Cheio de fé para você enfrentar essa semana na presença de Deus. Bem, teve um irmão que veio aqui à frente fazer uma pergunta para mim, ele e a sua esposa, e eles queriam saber sobre a história do centurião romano, que veio procurar Jesus. Essa história é registrada em mais de um lugar no Evangelho. Em Mateus 8, foi a segunda pessoa que Jesus encontrou, depois que ele desce do monte, onde ele fez o sermão da montanha. E no verso 5 diz, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, toda vez que eu vou em Israel, eu vou em Cafarnaum. Cafarnaum é um lugar que eu não deixo de ir, porque a grande parte, dos eventos nos evangelhos aconteceu em Cafarnaum. E o centurião diz, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Aí o Senhor diz, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. De fato, essa é uma afirmação poderosa, e significa que, olha, Jesus está dizendo que esse cara tinha mais fé do que João Batista, tinha mais fé do que Maria, tinha mais fé, quem mais? Aqui está dizendo que ele não encontrou ninguém com a fé como a desse cara. Agora, a pergunta que os irmãos me fizeram, que eu já respondi, eu já não me lembro o nome da pregação, mas eu já preguei respondendo essa questão, por que o Senhor disse que ele tinha uma fé tão grande? O que ele fez para o Senhor dizer que ele tinha uma fé grande? Então, a resposta tradicional para essa pergunta, que eu creio que está correta também, é que esse homem compreendia a autoridade. Por ser um militar, um centurião romano, ele não era judeu, ele era romano, ele era um centurião, então ele deveria ser um capitão, alguém
que estava cuidando de um destacamento, né, a centúria, e então ele não era de Israel, e ele entendia de autoridade. Ele falou: Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Um judeu não entrava na casa de um gentio. Um judeu chamava romanos de cães, imundos. E o que acontece é que ele diz: não sou digno, mas manda uma palavra, apenas dá uma ordem, e eu sei que vai acontecer. E ele diz: porque eu sou homem que tenho autoridade, eu digo para esse soldado vai, ele vai, para aquele outro vem, ele vem, eu também sou sujeito à autoridade, tem generais que mandam em mim, não é? Então, eu sei que com o Senhor é a mesma coisa, manda e vai acontecer. É verdade, o Senhor recebeu toda a autoridade. Mateus 28:20, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, tudo está debaixo do governo do Senhor Jesus. Diga amém. Essa é uma interpretação, ela é apropriada, ela é boa, mas tem uma questão. Teve uma outra ocasião no Evangelho, que Jesus disse que uma pessoa tinha grande fé também. Se a gente for ler aqui mesmo em Mateus, no capítulo 15, agora eu não me lembro o versículo, deixa eu olhar aqui na minha Bíblia, Mateus, capítulo 15, eu sou bom de capítulos, a partir do verso 21, tem a história da mulher cananeia. Lembra dos cananeus no Velho Testamento? Lembra dos cananeus? Os cananeus, eles eram os povos que oprimiram Israel, eram inimigos de Israel, tá bom? E eles adoravam outros deuses, né? Era Baal, Astarote, Dagon e outros deuses. Então eles eram cananeus. Essa mulher era cananeia. E o Senhor, então, a Bíblia diz, andando para os lados de Tiro e Sidom, ou seja, no norte de Israel, ali perto do Monte Hermon, o Senhor estava andando por lá e apareceu essa mulher. E ela veio gritando atrás do Senhor: Senhor, cura minha filhinha, que está horrivelmente endemoniada, livra minha filhinha. E ela vem gritando atrás, ela vem clamando atrás, e o Senhor se cala, não fala nada. Os discípulos já estavam incomodados com aquela gritaria, eles dizem: Senhor, manda ela embora, não tem condição da gente continuar caminhando desse jeito. E o Senhor então vira para a mulher e diz: não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E a mulher responde: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem pelo menos das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí o Senhor diz o que para ela? Verso 28, já está aí, obrigado. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Por que aquela mulher tinha uma grande fé? Então, a interpretação tradicional, mais uma vez, também não está errada, é que pessoas que creem perseveram em oração, insistem em oração. Eles vão, no bom sentido, importunar até serem ouvidos, mas eles não vão abrir mão. Eu quero meu milagre, eu vou receber, o Senhor faz, né? Ele vai orar. Tem pessoas que desistem no meio do processo, tem pessoas que presumem que o Senhor não quer fazer, não é? Eles tiram conclusões a partir da demora da bênção. Não desista, persevere em buscar a Deus. A bênção está mais próxima do que quando você começou a orar. Deus quer abençoar você, mas Deus não vai te explicar tudo o que acontece entre o céu e a terra. Nós não sabemos todos os mistérios que há entre o céu e a terra, mas nós sabemos o que interessa saber. Nós temos um Deus que nos ama e quer ouvir a nossa oração. Essa é a interpretação. No entanto, então você tem duas pessoas nos evangelhos que Jesus diz que tinha uma fé extraordinária. Duas pessoas, ok? Um é o centurião que era romano e essa mulher que é cananeia. Nenhum deles era judeu. Jesus disse que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, no primeiro momento, ele veio para os judeus. Hoje não. Hoje ele vem para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tá bom? Mas no primeiro momento,
Jesus veio para os judeus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Muito bem. Então, a pergunta é: será que existe alguma coisa em comum entre esses dois? Não é? Para poder dizer que eles têm uma grande fé? Porque uma grande fé tem que ter sempre as mesmas características, concorda? Então, o que esses dois têm em comum? Eu vou te dizer, a única coisa que eles têm em comum é que eles são estrangeiros, não são judeus, não tinham o direito da bênção, não tinham o direito de pedir um milagre para Jesus. O Senhor não tinha que fazer nada para eles. Por quê? Porque eles não eram descendentes de Abraão, não eram participantes da aliança de Deus com Israel. Está me entendendo? Então, eles eram estrangeiros, não tinham direito. Quando alguém que não tem direito clama, ele está clamando sem merecer. Quem clama sem merecer está confiado em quê? Está confiado em quê? Na graça. Senhor, eu não tenho aliança, eu não tenho família, eu não tenho bom comportamento, nem tenho uma boa história, mas eu estou aqui clamando sem merecer. Sem merecer é que eu vou receber. Essa é a mensagem que nós temos pregado. Quanto menos você acha que merece, presta atenção, mais fé você tem que ter. É verdade ou não é? Quanto mais você acha que merece, mais você confia no merecimento. Mas quando você entende que em você mesmo, na sua carne, não habita bem nenhum, que em você mesmo não há nenhum merecimento, nada, zero, é tudo por causa do favor imerecido, aí você manifesta a fé que atrai o céu, a fé que manifesta vida, poder de Deus. Sabe por que não há mais milagres? Porque as pessoas acham que merecem. Nós vivemos na geração do merecimento. Essa é a geração que não pede, reivindica. Essa é a geração que diz a todo momento: eu vou ser feliz porque eu mereço ser feliz. É o tempo inteiro eles dizendo: eu mereço, eu também mereço, não é? É a geração da ingratidão. Eles não têm que agradecer ninguém nem nada, porque tudo que eles têm, eles merecem. É uma declaração universal dos meus direitos, não é verdade? Então não há o que agradecer. É uma geração de gente extremamente mimada e orgulhosa, que tudo existe para servi-lo e em função dele. Nada a agradecer, tudo a reivindicar. Preste atenção, não ande de acordo com o presente século, não ande com a cabeça dessa geração, não deixe que a sua mente seja moldada com as coisas dessa modernidade. Não, nós andamos de acordo com a graça de Deus. Você sabe, uma coisa que muito ruim nessa geração, e eu não quero falar disso hoje, mas eu vou falar um pouquinho. Você sabe, os antigos, eles entendiam uma coisa, que o nosso maior problema somos nós mesmos. Eles entendiam que o nosso problema é a nossa carne, a nossa tendência a sermos egoístas, egocêntricos, e que nós temos de lutar contra isso, rejeitar a ingratidão, rejeitar a soberba, rejeitar o orgulho, a rebeldia, porque entendiam que o problema está dentro, não fora. Mas nós vivemos uma geração em que o problema são os outros, o problema está tudo fora. Eu sou maravilhoso, eu sou um Juninho, insuportável, entende? Eu sou maravilhoso, eu não tenho problema, eu não tenho erros, eu não tenho falha. Quando eu falho é porque falharam comigo, quando eu erro é porque erraram comigo. O problema está tudo aí fora. Quando você vê o problema como sendo os outros, meu querido, você não é grato por nada. Na escola os professores nunca prestam, os colegas são os piores. Na cidade, no estado, no país que você mora, nada presta, tudo são os piores. Mas quando você entra na sua casa um dia e você descobre que o problema está todo na sua carne, você começa a dar graças a Deus por cada coisa que você recebe.
é tudo fruto da bondade imensa de Deus na nossa vida. Não ande com a mentalidade do mundo. Eu sei que você está acostumado a pensar que ser mundano é ter aparência exterior mundana. Isso também não é legal, ok? Não é legal você andar mostrando o corpo, né? Muitas mulheres mostram o seio, as pernas, né? Homens hoje em dia, eu nem sei quem é homem e quem não é, a gente não sabe mais nada. Não pode nem falar também, não pode falar, não pode perguntar se o cara é homem, não pode perguntar o gênero dele. Esse é o mundo que a gente vive. Então nós acostumamos a pensar que isso é mundanismo. Isso também não é legal, mas não é isso que a Bíblia fala. Deus não está preocupado com o exterior, está me ouvindo? Deus não está preocupado realmente com o tamanho do seu cabelo, não está preocupado realmente com a cor da sua pele, com a maquiagem que você usa. Isso é irrelevante. As coisas exteriores não têm valor. O que tem valor é o que vai no coração. Isso tem valor. É claro que a gente é homem, e o homem só vê a aparência, mas Deus olha dentro. Deus olha dentro. E qual que é o mundanismo que vai dentro? Eu acabei de te contar agora. O verdadeiro mundanismo é a mentalidade de merecimento. É o vitimismo. Esse é o verdadeiro mundanismo. Você não é vítima de coisa alguma. Você é senhor da sua história. Você determinou as suas circunstâncias atuais pelas escolhas que você fez. Assume a responsabilidade por tudo e creia na graça de Deus sobre você. Simples dessa maneira. Oh Deus, o que eu estou falando mesmo, né? Mas Deus é bom, amém, irmãos? Deus é bom, Deus é bom. A nossa disposição tem que ser para pregar sempre o Evangelho. Hoje eu quero compartilhar algo com você. Nosso tempo é muito curto, mas mesmo assim, não vou embora sem falar isso para você. Eu quero falar hoje sobre o caminho dos filisteus. Caminho dos filisteus, que na verdade, a introdução que eu fiz já é sobre o tema. Caminho dos filisteus. Pastor, o que você quer dizer com caminho dos filisteus? Você é novo, você não conhece, talvez você nunca leu toda a Bíblia, então por isso que eu sempre repito as histórias. Se você é um crente antigo que já leu várias vezes a Bíblia, às vezes você fica um pouco impaciente comigo porque eu conto as histórias. Mas eu não posso partir do pressuposto que todos são como você. Eu parto do pressuposto que tem muita gente nova que chegou agora, gente que não teve oportunidade ainda de ler toda a Bíblia e não conhece toda a história. Então eu conto de novo para você. Esse é parte do meu trabalho. Quando dizem amém? Então tenha paciência, nós estamos em família. Família é assim, entendeu? Os mais velhos ouvem de novo as histórias sendo contadas para os bebês que chegaram agora. E ajuda a reforçar. E o que acontece? Quando a gente fala de caminho dos filisteus, tem que lembrar o seguinte: o povo de Israel um dia foi escravo no Egito. O Egito é um símbolo. Você entende o que é símbolo? Símbolo é uma representação, né? Então, por exemplo, quando você vê uma pomba, a pomba simboliza o quê? Ótimo, paz, está certo. Está certo. A pomba simboliza paz, não é? Na Bíblia, a pomba simboliza o quê? O Espírito Santo. Não foi a pomba que desceu, o Espírito Santo não desceu na forma de uma pomba. Então, você está entendendo o que é símbolo? O Espírito Santo não é um passarinho, o Espírito Santo não tem pena, ok? O Espírito Santo não é um bicho, o Espírito Santo é Deus, mas Ele é tão extraordinário, tão maravilhoso, que não dá para você fazer uma imagem dEle, fazer uma pintura dEle. Então a Bíblia lança mão de símbolos, e tem vários símbolos do Espírito Santo. Vamos lembrar de alguns? A pomba é um deles, qual outro? Vento, muito bem, quem falou vento, o Espírito, a palavra Espírito, inclusive, tanto em grego quanto em hebraico, é vento, é o vento santo. O que mais que o Espírito Santo é? Azeite, óleo, muito bem. O que mais? Fogo, aleluia. Fogo, o Espírito Santo também é fogo. Deus é fogo. Então, há muitos símbolos, mas veja, essas coisas não são em si mesmo o Espírito, entende isso? É uma representação. Muito bem, na Bíblia tem muitas representações de muitas coisas, e uma delas é isso.
O povo de Israel aponta para nós mesmos. Nós somos o Israel de Deus, o Israel espiritual hoje. Amém? E o Israel foi escravo no Egito. O que o Egito simboliza, irmãos? O mundo. O mundo. Faraó era o rei do Egito. Quem é Faraó hoje? É o diabo. Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo. João disse que o mundo inteiro jaz no maligno. Então o diabo está lá fora oprimindo as pessoas. Nunca ignore esse fato de que existem demônios, que o diabo está agindo, e você está aqui para desfazer obras do diabo. Nunca ignore o fato que quando você está vendo televisão, você está assistindo artistas que têm demônio. Oh, assustou agora. Quando você ouve cantores, você está ouvindo, muitos deles têm demônio. Não estou dizendo todos, mas mesmo os que não têm, estão debaixo de opressão. Por quê? Porque eles estão no mundo, precisam muito de ouvir a palavra do Evangelho. Está entendendo? Muitos irmãos ficam me perguntando: pastor, é errado ouvir música mundana? Presta atenção, não fique criando regras, não fique atrás de leis, entende? Apenas entenda a realidade das coisas. Já que você vai comer, coma comida boa, só isso, entende? Eu acho que a música desse cidadão é boa, então coma, fique em paz. Não fique surpreso se um dia você encontrar esse cidadão na internet falando com outra voz, ou ele aparecer na mídia dizendo que queria dar um tiro na cabeça, de tanto oprimido que ele é, entende? Ele não tem vida para te dar, ele não tem graça para fluir na sua vida, ele não tem riqueza para compartilhar. Vá receber de Deus. Quantos dizem amém? Então, o povo de Israel era escravo no Egito, debaixo da opressão de Faraó. Deus veio para libertá-lo. Deus levanta Moisés, que é um tipo de Cristo, que veio para nos libertar. E a Bíblia fala então, que Deus quer levá-los para a posse da herança. A mesma coisa acontece hoje. Você foi chamado para se apropriar da herança, tudo aquilo que é seu em Cristo. Amém? Aí a Bíblia fala que quando eles vão sair do Egito, Deus fala: bom, tem dois caminhos que eu posso levá-los para fora do Egito. Tem o caminho dos filisteus e tem o caminho do deserto. Vamos ler isso na Bíblia? Olha o que diz. Tendo o Faraó deixado o povo, Êxodo 13, verso 17. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Olha que interessante, o caminho dos filisteus é o mais perto. Sendo mais perto, obviamente, é o mais confortável. Não é verdade? Todos nós queremos o caminho mais curto entre dois pontos. É assim que a vida funciona. Você está sempre atrás daquilo que é o mais prático, o que envolve menos esforço. Entende? Esse é o caminho dos filisteus, é o caminho mais perto. Mas o Senhor diz: não vou levá-los pelo caminho dos filisteus, porque disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Preste atenção, filho. A vontade de Deus é te levar na posse da herança. O povo vai agora ser levado por Deus, mas tem dois caminhos para isso. Todo pastor, aos domingos, quer ensinar para o seu povo como é que o seu povo pode desfrutar da vida plena, abundante, do descanso de Deus, do milagre do céu. Todos nós queremos vidas transformadas, casamentos abençoados, famílias e filhos na presença de Deus. Todos nós queremos trabalho, queremos comer do nosso trabalho, queremos prosperar, queremos viver em saúde. Não é verdade? Todos nós queremos desfrutar dessa vida que Deus nos deu. Esse mundo é um mundo caído, essa terra ainda está debaixo de maldição, mas a vontade de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. A vontade de Deus é que você experimente vitória.
Nesse mundo nós temos aflições e enfrentamos batalhas, mas a vontade de Deus é que você experimente vitória. Por isso, todo bom pregador não vai vir falar de derrota, não vai falar de luta por luta, mas ele vai sempre falar para você a respeito da vitória, da promessa da vitória, da herança que está reservada para você, que você pode sim ter uma vida plena, abundante, gratificante, uma vida realizada na presença de Deus. Quantos creem que isso é verdade? É verdade. Só que, todas as vezes que você está na iminência de entrar novamente em algo novo que Deus tem para você, isso se repete muitas vezes na nossa vida, muitas vezes, em relação a diferentes áreas, você é desafiado por Deus a entrar, todas as vezes tem uma prova, a prova é sempre para nos promover. Deus não tem interesse de impedir você de entrar, mas você tem que ser provado. E o que na verdade é provado? A nossa fé. Você crê? Você crê? Acho que Deus não tem isso para mim não. Tem para todos. Não, peraí, para de falar isso. É para você. Creia. Apenas abra a boca e declare: eu creio. Ele vai fazer, já está fazendo. Já tem tanto tempo que eu estou pedindo, mas eu vou continuar, porque eu sei que Ele tem para mim. Eu não sei mais o que fazer, então não faça nada. Nada, apenas creia. Você não tem que fazer nada. Essa é a mensagem de WhatsApp que eu mais recebo. Pastor, eu já fiz de tudo, não sei mais o que fazer. E eu sempre respondo a mesma coisa. Então você descobriu que não tem o que fazer. Pare de fazer e vamos deixar Ele fazer. E Ele já está fazendo. A Bíblia fala então que Deus levou o povo até um lugar chamado Cades Barneia, que era na fronteira para entrar na terra prometida, na herança. E ali, diz a Bíblia, que eles resolveram enviar 12 espias. Eu falei isso aqui algumas vezes, teve 1 ou 2 irmãos que mandaram mensagem discordando de mim. Né? Eu disse que não foi Deus que mandou os espias. Deus não precisa de espiar coisa alguma. Deus já falou, eu vou dar para vocês, não importa o tamanho do bicho que está lá, vai cair do mesmo jeito. Deus não precisa de ir lá descobrir que tamanho da muralha, vai cair do mesmo jeito. Então Deus não mandou os espias, entendeu? Mas está escrito, vamos ler o que está escrito? Abre aí sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 1, Deuteronômio capítulo 1, verso 22. Olha o que a Bíblia diz, importante você ler esse texto. Eu estava no avião, Deus falou muito com esse texto comigo, esses dias. Olha o que a Bíblia diz, Moisés contando. Então, vocês chegaram a mim e me disseram: vamos mandar homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos digam por que caminho devemos subir, e a que cidades devemos ir. E Moisés disse: eu achei a ideia boa. Não foi Deus que mandou não, eles é que quiseram. Eu achei a ideia boa, de maneira que tomei dentre vós, quantos homens, irmãos? Quantos espias que eram? Um de cada tribo, um homem. Foi assim que aconteceu. Mas aí Moisés diz, verso 24, subiram a região montanhosa, espiaram a terra, e vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, nos trouxeram, e disseram: a terra é boa, é a terra que o Senhor nos dá. Verso 26, porém, vocês não quiseram subir, vocês não quiseram entrar na terra, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor. Eles não creram, e disseram: na terra, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, tem gigantes, não quiseram ir. Aí, eu tenho pregado isso por muitos anos, porque é de fato o que está escrito e é verdade. Mas hoje, eu quero colocar uma coisa que vem antes da incredulidade. Por que eles não creram? Por que eles não creram? Eles viram os milagres de Deus. 10 pragas em cima de Faraó, o mar se abriu, eles passaram a pé enxuto no meio do mar, não é? Depois, maná caiu do céu, água saiu da rocha no meio do deserto.
Todos os dias o maná caía. Quer dizer, por que eles não creram? Mesmo diante de tudo isso, por que eles não foram incrédulos? Aí a Bíblia diz, olha o que Moisés diz, verso 27. Vocês murmuraram nas vossas tendas e disseram: tem o Senhor contra nós ódio. Nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus. Olha o que eles diziam. Moisés disse que eles não falavam isso publicamente. Eles não ousavam dizer isso na reunião da célula. Eles não ousavam dizer isso, né, na igreja, no culto. Mas eles falavam isso dentro de casa, nas tendas. Ou seja, conversando com o benzinho na hora de dormir. E o que é que eles falavam uns para os outros? Deus não gosta da gente. Deus não nos ama. Nós não somos amados de Deus. Sabe quando é que a incredulidade brota no seu coração? Quando você duvida do amor de Deus na sua vida. Muitos irmãos reclamam de mim que eu prego demais a mesma coisa, que todo domingo eu fico aqui dizendo: Jesus te ama, Ele te ama, Ele te ama. Por que eu tenho que dizer isso? Para que na sua tenda o diabo não tente você a pensar que Deus não gosta de você. Deus tem planos bons a seu respeito, pensamentos bons a seu respeito. Ele não começou a fazer algo na sua vida para agora te largar na chapada. Ele começou, Ele vai até o fim com você. É assim que eu vivo no meu ministério. Muitas vezes eu fui tentado a largar o ministério pensando: poxa vida, acho que é algo que eu mesmo estou fazendo. Deus não deve ter isso para mim. E todas as vezes o Senhor dizia: eu comecei com você, eu vou até o fim. Eu não começo algo e largo depois. Deus é finalizador. Nós somos bons começadores, mas Deus termina. Ele é alfa e Ele é ômega. Olha para cá. Se Ele colocou você no seu emprego, Ele vai te capacitar e te habilitar. Se Ele começou a passar com você no deserto do desemprego, acredite, Ele vai até o fim com você. Nada vai te faltar. Eu não sei qual que é a circunstância que você está passando, mas não deixe que as circunstâncias falem para você o tamanho do amor de Deus, porque circunstâncias mudam. Tem dia que é bom, tem dia que parece que não é tão bom, mas o amor de Deus permanece o mesmo todos os dias. Não deixe que as suas emoções te contem a respeito do amor de Deus, porque emoções também são assim. Tem hora que eu me emociono, até quero chorar. Daqui a 2 minutos, se pisar no meu calo, eu quero dar um murro na cara do cidadão. Por quê? Emoções são assim, não são confiáveis. Quando você está sentindo coisas boas, desfruta, mas não confie nelas. Deus ama você o dia que você sente, continua te amando o dia que você não está sentindo coisa alguma. Nós andamos por fé. Sabe por que eles não creram? Não sabiam que eram amados. Quantos sabem que são amados aqui? Fala para o vizinho, fala: nunca duvide, filho, você é amado. Fala para ele. Ele tem que ouvir isso toda semana, porque a gente esquece. A gente esquece. Lutero falou uma coisa, eu li semana passada. Lutero falou uma coisa poderosa demais. Ele disse: eu tenho que pregar o evangelho todo dia. Ele falou: todo dia eu tenho que encontrar alguém para eu falar a respeito do evangelho da graça. E alguém perguntou: por quê? Ele falou: porque eu me esqueço. Todo dia eu me esqueço o quanto Ele me amou. Todo dia eu tenho que ser lembrado novamente. Homens de Deus são assim, eles permanecem no amor. Permanecem no amor de Deus. Permaneça no amor de Deus. Amém, querido? Bom, mas o que significa esse caminho mais curto que nós lemos aqui em Êxodo 13, 17? O que significa esse caminho do deserto e o caminho dos filisteus? Vamos falar primeiro do caminho dos filisteus. Quem são os filisteus? Então, você me conhece, você sabe que eu gosto muito de significado de palavras na Bíblia, porque nada é por acaso. A palavra filisteu significa chafurdado na poeira. Filisteu significa aquele que rolou na poeira. Já viu quando cachorros deitam na poeira? Hoje em dia não tem muita essa capoeira que tinha quando eu era criança, né? Os cachorros deitavam naquilo que a poeira levantava. Não sei por que cachorros fazem isso, deve ter uma razão, talvez porque são cachorros,
não é? Olha para cá. Os filisteus, imagina um povo que tem um nome assim. Esse é o significado de filisteu. O que significa então filisteu simbolicamente? Alguém vai dizer: ah, pastor, os filisteus simbolizam o mundo. Os filisteus não simbolizam o mundo. Quem é que simboliza o mundo que nós falamos? O Egito. Na Bíblia tem 3 símbolos do mundo, 3, cada um num aspecto bem diferente. O primeiro deles é Sodoma, simboliza o mundo. Qual aspecto que Sodoma representa? Luxúria, né? Sexo. Isso é Sodoma. O outro que simboliza o mundo na Bíblia é Babel ou Babilônia. E Babilônia aponta para o quê? Religião. Religião é do mundo também. O mundo é muito religioso, mas a religião do mundo é a religião do merecimento. Faz que Deus te dá, paga que Deus te entrega, entendeu? Não tem bênção de graça, você tem que vir aqui entregar o seu Isaac, aí Deus vai fazer algo na sua vida. Essa é a religião de Babel, é a religião do merecimento, né? Você cobra de Deus, Deus virou devedor. Eu entreguei meu dízimo, agora eu quero saber da parte dele, né? Então Deus virou devedor, porque você julga ter pagado, então agora você quer a entrega do produto. Deus não faz negócio com ninguém, Deus não vende coisa alguma. Primeiro porque Ele é muito rico, não precisa de vender, e Ele não tem para quem vender, porque você é muito pobre para poder comprar, então Ele te dá de graça, mas tem uma condição, precisa crer, crer. Então os filisteus representam esses que chafurdam na poeira. Pastor, se não é o mundo, se filisteus não representam o mundo, o que os filisteus representam? Muito bem, vamos só ler na palavra de Deus a origem dos filisteus. Está lá em 1 Crônicas 1, verso 8. 1 Crônicas 1, verso 8. A palavra de Deus diz assim: Noé teve 3 filhos. Quantos filhos teve Noé, irmãos? Você lembra o nome deles? Sem, Cã e Jafé. Antigamente era Cão, a gente mudou para Cã, fica mais perto do original. Sem, Cã e Jafé, ok? Eram os 3 filhos de Noé. Todas as nações vieram desses 3 filhos. E aqui está contando para a gente que nações vieram de cada um. De Cã veio Cush. Cush é um outro nome para Etiópia. Mizraim, que você talvez não saiba, é o nome em hebraico para o Egito. Egito em hebraico é Mitzraim, em hebraico. Não sei por que não traduziram, deixaram em hebraico mesmo. Put, que é Líbia, e Canaã, de onde veio os povos cananeus. Lembra da mulher cananeia? Esses 4 povos vieram de Cã. O Egito, Mizraim é o Egito, nós já sabemos o que significa. Agora, de onde vieram os filisteus? Olha o verso 11. Verso 11 diz assim: Mizraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim. Aleluia. Verso 12. Gerou também a Patrussim e a Casluim. E esse aqui, os Caluins, são de onde descendem os filisteus. Então os filisteus são filhos de quem? Volta o verso 11. Quem foi que gerou? Mizraim. E Mizraim é o que em português? Então o Egito gerou os filisteus. Então os filisteus, olha para cá, não são o mundo, mas eles são gerados do mundo. Eles são o espírito do mundo. Eles têm mentalidade do mundo, mas eles não são o mundo. Por quê? Porque os filisteus estão dentro da terra, estão dentro de Canaã. Os filisteus não estão fora, os filisteus estão dentro. Olha para cá, isso significa que dentro da igreja hoje tem filisteus. Dentro da igreja hoje tem filisteus. Pastor, como é que eu posso identificar esses filisteus? Então, pelo nome, você já sabe. Todo aquele que te faz sentir sujo quando prega,
que te faz ficar empoeirado quando fala, é um filisteu. Todo aquele que mistura lei com graça é um filisteu. Olha para cá. Sério isso, né? Você não acha sério isso? Eu não quero ser um filisteu. Eu quero aqui pregar como alguém que é de Israel. Pastor, qual outra base você tem para dizer isso? Muito bem, presta atenção no raciocínio bíblico. O Senhor disse que não ia levar o povo pelo caminho dos filisteus, ainda que fosse mais curto, mas ele ia levar pelo caminho do deserto. Por quê? Passando pelo deserto, eles teriam que passar pelo Mar Vermelho e teriam que passar pelo Rio Jordão. Preste atenção, esses dois locais também são simbólicos na Bíblia. Tanto o Mar Vermelho quanto o Rio Jordão apontam para a cruz de Cristo. O Senhor só pode nos conduzir pelo caminho do deserto, porque é o único caminho que nós passamos pela cruz. O caminho que os filisteus nos propõem é mais curto, mas não precisa da cruz de Cristo. Qualquer pregação que não centraliza a obra de Cristo é de um filisteu. Qualquer um que se levanta em qualquer lugar para dizer que você pode ter tudo sem precisar da obra consumada do Calvário é um filisteu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque quando nós passamos pelo Mar Vermelho, que a obra de Faraó, o poder de Faraó é quebrado na nossa vida. A Bíblia fala que o povo passou, Faraó veio perseguindo atrás, mas o mar veio sobre Faraó. E a Bíblia fala que ele morreu, seus cavalos, seus cavaleiros, e nunca mais você ouve falar de Faraó depois no deserto. Por quê? Porque o poder do diabo foi quebrado completamente. Olha para cá. Por causa do sangue da cruz, o poder do diabo foi quebrado na sua vida. O poder do diabo era o medo da morte. Ele mantinha você escravo no passado, porque você tinha medo de morrer, tinha medo de se encontrar com Deus, você tinha medo da condenação, era assim que ele mantinha você preso. Mas quando Jesus veio, derramou o sangue, ele disse: está consumado, seu pecado foi cancelado. E você agora não tem mais que ter medo, porque não há mais dívida diante de Deus. E você sente alívio e descanso na presença de Deus. Mas qualquer um que prega para você sentir medo, está pregando como filisteu. Qualquer um que prega para te deixar inseguro, é um filisteu. Ontem eu estava lá no Acre, em Rio Branco, ministrando na nossa igreja. Fiquei lá ontem e antes de ontem, e conversando com uma irmã. Ela me falou: pastor, a minha mãe, ela faleceu, mas eu sei que ela era crente, mas ela vivia com muito medo de ir para o inferno. Eu falei: mas como assim? Como que ela vivia dessa maneira? E ela falou: pastor, todo domingo, o pastor dizia lá no culto: se você não entregar o seu dízimo, vai perder a sua salvação. Ah, você está chocado? Sinal que você não anda ouvindo nada lá fora. Ótimo, continue ouvindo aqui dentro. Presta atenção, o pastor dizia todas as letras para ela: se você não entregar o dízimo, vai perder a salvação, você vai ter um encontro com Deus. Mas é assim, todo mundo com medo. Essas pessoas não sonham com a volta de Jesus. Essas pessoas, quando a gente prega a respeito da volta, eles têm medo, eles ficam assustados. Eu espero que não você. Espero que quando eu fale aqui que você vai ser arrebatado, você fique alegre. Olha para cá. E essa irmã me disse: olha, a minha mãe foi internada, e ela, no hospital, prestes a ser entubada, chamou meu pai e falou: meu dízimo está guardado na gaveta tal, você não esquece de levar. Eu falei: meu Deus do céu. A pessoa estava enfrentando ali um momento crucial,
E ela preocupada, porque se o marido dela não levasse o dízimo, onde é que ela ia ficar depois? Como é que ela ia chegar diante de Deus? Entende? Eu acho que ela vai ter uma surpresa muito agradável, mas ela vai ficar muito chateada com a vida que ela perdeu aqui, com angústia e medo desnecessário. Quando ela chegar lá e descobrir que o sangue já tinha resolvido tudo sobre ela, ela vai dizer: puxa vida, semanas e semanas de aflição, com medo de ir para o inferno. Não tenha medo, filho. Aquele que tinha o poder da morte foi derrotado. Cristo tomou as chaves dele. E agora o Senhor é que é Senhor de vivos e de mortos. E Ele é tão Senhor da vida e da morte que Ele diz que você virou um filho da ressurreição. E você vai ressuscitar se você morrer. Essa é a verdade que levanta. Olha para cá. Essa é uma outra diferença entre o filisteu e aquele que prega pelo Espírito. Toda a pregação do Espírito levanta a sua fé, centraliza Cristo, traz alívio para a sua alma, te faz ir embora em paz para receber de Deus. Toda a pregação de filisteu te faz sentir empoeirado, te faz lembrar das suas falhas, deficiências, te faz sentir assustado e inseguro, e você vai embora para a sua casa. Você continua temendo a Deus, mas o seu temor agora é um medo que não agrada a Deus. Isso é o filisteu agindo. É um caminho mais curto. É um caminho supostamente mais curto. Por quê? Porque nós queremos resolver as coisas mais rápido. Ah, pastor, você fica ensinando dessa maneira. Quando que a pessoa, depois de ouvir essa mensagem da graça, quando que ela vai entender que tem que largar o pecado? Olha, eu não estou muito preocupado com quando a caminhada está aqui. Ela vai atravessar o mar e o rio. O Senhor vai levá-la a avançar. Não, nós precisamos de imediatamente levá-las a viver uma vida de renúncia, pois esse imediatamente é o caminho curto. Cuidado com o caminho curto. Jesus disse que tem um caminho estreito e uma porta larga e uma porta estreita, um caminho largo e um caminho estreito. Muito cuidado, porque o caminho estreito é o caminho do deserto, mas o caminho largo é o caminho mais curto. Parece mais fácil, mas vai te levar para a destruição. Sua fé vai desmoronar, porque não está baseado na obra de Cristo, está baseado no seu esforço, no que você pode fazer. Está me ouvindo? Eu sei que você pode fazer muita coisa, mas honestamente, você não tem que vir aqui para ouvir o que você pode fazer, você tem que vir aqui para ouvir o que você não pode fazer, porque é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. E há muita coisa que você não pode fazer. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Mas sempre vai ter um coach te contando: fica aí na sua casa sentado para você ver se vai aparecer comida do céu para você. Fica aí sentado para você ver se você vai conseguir avançar. E nós ficamos assustados dizendo: eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. E eu sempre digo o contrário: fique sentado até que o Espírito fale com você. Fique quieto até que o Espírito mova na sua vida. É o oposto. Nosso caminho é o caminho do deserto. Pastor, mas o deserto não é um lugar legal para ficar, não. O Senhor não quer que você more no deserto. Ele quer que você passe pelo deserto e entre na terra. Por quê? O deserto não é lugar para você. No deserto não se planta e não se colhe. Qualquer lugar que você não planta e não colhe, também não há prosperidade. Sabia disso? Só há prosperidade se você plantar e colher. Prosperidade genuína é você pegar um filhote, um bezerro, engordar o bezerro e vender ele com lucro. Isso é prosperidade. Prosperidade genuína é você pegar um saco de milho, plantar num pedaço de terra e você colher 100 sacos de milho. Isso é prosperidade genuína. Mas só tem isso quando tem a chuva do céu sobre a sua vida. Por isso, na vida da igreja, você sempre tem chance de semear. Quando você semeia e colhe, você prospera. Só existe festa onde existe colheita. Sabia disso? Nós vivemos uma geração industrializada que você não sabe, você nem sabe qual é a fruta dessa época, a verdura da época, você não sabe nada sobre isso. Porque acostumamos a chegar no supermercado e ter tudo lá. Mas quem é mais antigo sabe, as coisas têm época. E toda cidadezinha era antigamente especializada em alguma plantação. E na época da colheita era a época da festa. Até hoje em muitas tem ainda. Só há festa onde você vê fruto,
No deserto não há frutificação. Vem para Canaã frutificar na presença de Deus. Está me acompanhando? Uma coisa interessante, no deserto é tédio. Por quê? Se você não planta nem colhe, não tem trabalho no deserto. Então é um tédio lascado. É uma monotonia muito grande. E onde não existe variação de tempo, de estação, também não existe crescimento. Então o deserto não é lugar de crescer. É uma coisa interessante que no deserto a comida cai do céu. É o sonho de muitos. Eu também queria que a comida caísse do céu. Mas o Senhor falou, não, mas eu vou te introduzir numa terra. E nessa terra você vai plantar. E vai chover do céu. E você vai colher em abundância. Deus quer que você trabalhe. Deus não quer mandar o maná do céu como era no deserto. A comida do céu como era no deserto. Deus quer que você experimente todo o processo. Entende? Da semeadura, do plantio, que você encare todos os desafios, que você ore pela chuva, tudo isso faz parte do seu processo de crescimento, mas no deserto não tem nada disso, tudo é parado, a paisagem é um tédio, é uma monotonia, não há celebração, não há frutificação, também não há prosperidade, há suprimento, mas não prosperidade. Você tem a comida todo dia, mas só. Eu não quero só comida todo dia, eu quero ter sobrando, para eu poder abençoar outros, para eu poder abençoar muita gente. Tem muita gente precisando de ouvir do Evangelho, por isso eu quero prosperar, para eu ser instrumento e ser canal. Eu quero ser frutífero e abundante na obra de Deus. Eu quero mais gente me ouvindo, eu quero mais gente recebendo essa palavra, mais gente sendo transformado. Passando pelo caminho do deserto então, eles teriam que passar no Mar Vermelho, o lugar onde o poder de Faraó é quebrado, mas também iriam passar pelo Rio Jordão. Lá em Josué 3,16, diz que o Senhor falou que os sacerdotes carregando a arca, eles deveriam pisar na água, e quando eles pisaram na água, diz a Bíblia, a água parou, porque é um rio, né? A daqui foi embora, mas a que vinha de cima parou, como se fosse uma grande represa, num montão de água. O que eu acho interessante nesse texto, é que ele diz assim, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe, na cidade de Adão. Presta atenção, a palavra está errada aqui, Adão, é Adão no original. A cidade de Adão. Por que que as águas foram até a cidade de Adão? Nada disso é por acaso, para dizer para você que toda maldição que deveria vir desde Adão até hoje, ficou parada na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo houve um represamento celestial, e agora você pode passar, e as águas da maldição não têm mais autoridade sobre você, não podem mais vir sobre você. Deus falou, pega 12 pedras dentro do rio e tira, e coloca do lado de fora, como um memorial. Nós precisamos de memoriais, para nos lembrar cotidianamente disso. A maldição já foi amaldiçoada, a maldição já foi desfeita, eu estou debaixo da bênção de Deus, eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual, não sou abençoado pelo que eu faço, eu sou abençoado porque eu passei no rio com as águas paradas lá em cima. Eu passei no rio onde eu deveria ter morrido, mas a arca entrou antes de mim, e a arca é Cristo, e ela ficou parada, e eu passei pela morte. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, saiba disso, vai ter uma arca parada para você passar, e a morte nunca vai te engolir. Você nasceu para viver eternamente. Essa é a glória de Deus, essa é a vontade de Deus. Oh Senhor Jesus, Deus é bom demais. Deixa eu encerrar a nossa ministração. A Bíblia fala que eles chegaram então em Cades Barneia, está lá em Números 13, verso 27, vamos ler? Números 13, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas, e também vimos ali os filhos de Anak. Não vai dar para entrar, não vai dar para entrar.
A cidade é grande, o problema é grande, a tribulação é grande, nós não temos dinheiro, nós não temos condição, nós não temos treinamento, nós não temos nada, não dá para entrar. Eles estavam olhando para o lugar errado, para a pessoa errada. Olha para o suprimento de Deus na sua vida. A palavra Anak, não é por acaso, na Bíblia nada é por acaso. Anak significa corrente no pescoço, corrente de ferro no pescoço. Sabe o que isso nos fala? Prisão, escravidão, jugo. Os animais recebiam correntes para poder puxar coisas, carroças, arados. Entende? Corrente no pescoço. É lá que estavam os filhos de Anak. Foi só o que eu consegui ver. Por quê? Porque eles foram escravos durante muito tempo. Não eram escravos mais, mas na cabeça, dentro deles, ainda estavam debaixo de jugo. É isso que acontece, infelizmente, com muitos crentes. Viveram uma vida inteira de opressão. Aí eles chegam na vida da igreja e ficam pensando que Deus quer oprimi-los também. Não quer. Viveram uma vida inteira, às vezes, precisando, com carências em todas as áreas, emocionais, financeiras. Aí ele chega na vida da igreja, ele acredita que é assim mesmo, ele tem que continuar assim. Não tem. Você entrou num novo reino, uma nova história foi escrita a seu respeito. Você pode ter uma vida completamente diferente do que você viveu lá no passado. Na verdade, esquece o seu passado, porque Deus já esqueceu também. Deus não vai tratar você com base no que foi no seu passado. Nem precisa ficar muito testemunhando a respeito do passado. Fale a respeito do futuro que Deus tem para você. Compartilhe a respeito das coisas grandes que Ele tem plantado no seu coração. Se você é filho, Deus plantou sonhos no seu coração. Todo filho nasce com sonhos, sonhos de Deus. Presta atenção. Não deixe que as pessoas desprezem você, dizendo que o seu sonho é tolo, pequeno ou irrelevante. Não importa, é o que está no seu coração, Deus vai te dar. Pode ser que o seu sonho hoje seja uma coisa pequena, você só quer se livrar do ônibus coletivo, você quer um carro. Para mim é pequeno, para muita gente é pequeno, mas para Deus é importante, porque é importante para você. Está me ouvindo? Às vezes o seu sonho é se livrar do aluguel. Para muitos aqui é uma coisa que ele nem pensa, mas você pensa, e Deus pensa com você, e Deus quer te ver alegre. Deus tem prazer em ver o seu povo alegre. Se tem algo que entristece a Deus, são líderes tristes, pastores tristes, ovelhas tristes. Isso entristece o Espírito de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus veio e Ele cumpriu todas as condições, pagou todo o preço, sim, para que você tivesse vida abundante. Eu sei que você vai dizer, não, felicidade é um conceito do mundo. Não, estou falando mais do que isso, estou falando de vida plena, vida abundante, casamento abençoado, família abençoada, finanças abençoadas, saúde abençoada. Você é abençoado em todas as áreas. Mas existem julgos que te impedem de receber a bênção. Anak é um jugo. Existem 3 julgos mencionados na Bíblia. O primeiro jugo, obviamente, é do pecado. O pecado é um jugo, mas eu quero contar para você que esse jugo já foi quebrado. Está me ouvindo? Já foi quebrado. Você foi perdoado. O sangue cobre a sua vida hoje. Nós estamos habituados e familiarizados com expressões, não é? E às vezes elas perdem o poder por causa disso. Então a gente já está acostumado a falar, o sangue de Jesus tem poder. E aí nós falamos isso tanto, né, no dia a dia, que às vezes na hora que precisa de falar, parece que ele perde o poder. Mas eu quero dizer que mesmo que você tenha repetido muito e a coisa ficou familiar, continua sendo verdadeiro. Cobre você, cobre a sua casa, cobre os seus filhos, cobre os seus bens com o sangue de Jesus. Onde o sangue toca, o diabo não tem poder para tocar. Está me ouvindo? O que o sangue lava, o diabo não pode mais tocar, porque o sangue santifica. Mas é preciso estar continuamente nessa fé. Estou debaixo do sangue. O primeiro jugo é o pecado. Vamos ler na Bíblia um versículo, né? Lamentações 1,14. O jugo das minhas transgressões está atado sobre mim. Então estava, não tem que estar mais. Não ande mais gemendo debaixo de condenação. Não ande mais gemendo debaixo de acusação. Esse jugo foi quebrado na sua vida lá no Calvário, filho. No Velho Testamento era um jugo grande. No Novo Testamento, esse jugo grande foi desfeito. O segundo jugo é a lei.
Lá em Atos 15, verso 10. Agora, pois, por que tentais a Deus? Olha o que está dizendo, é tentar a Deus. Tentar a Deus é uma coisa muito grave na Bíblia. Por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Que jugo é esse? A lei. O que é a lei? A lei é tudo que você tem que ser para Deus, com o fim de ser abençoado por Deus. O que é a graça? É tudo aquilo que Deus é para você, para que você finalmente seja abençoado por Ele. Você quer viver debaixo de qual jugo? Vamos dizer assim, do que você tem que ser para Deus, ou daquele que Deus se tornou para ser você? Deus se tornou um de nós. Deus se tornou como você, para trazer dos céus as bênçãos sobre a sua vida. Mas tem muito crente que está querendo se tornar como Deus no braço, para poder merecer a bênção de Deus. Quando eu tiver vencido todos os pecados, quando não tiver mais nenhuma coisa errada, quando tudo estiver absolutamente correto, eu tenho certeza que eu vou ser abençoado. Isso é lei, isso é um jugo, é insuportável, é um peso que você não vai conseguir carregar. Vem para cá, vem para o favor imerecido. Eu sei que é revoltante na mente religiosa, eu sei que tem muita gente que me ouve e ignora, despreza, são desprezadores, mas você não, você está aqui para ser alimentado, e todo jugo é quebrado nas suas costas, em nome de Jesus. O terceiro jugo que a Bíblia menciona, é o jugo desigual, que está lá em 2 Coríntios 6, verso 14, que diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. O que significa isso? Olha para cá. Foram 12 espias que foram enviados, lembra? Quantos creram? Lembra o nome deles? Josué e 2 creram, 10 eram incrédulos. Sabe o que é jugo desigual? É manter esses 12 juntos. Josué e Calebe têm que ir para um lado, aqueles 10 têm que ir para outro. Não se coloque em jugo desigual com gente incrédula. É hora de dizer basta para certas amizades. Está me ouvindo? Mas é irmão, ele precisa tanto de mim. Ajude-o no que precisar, mas você não tem que andar com ele. Não ande com gente incrédula. Ande com gente que tenha mesmo espírito de fé que você. Que quando você fala do amor, da graça de Deus, do poder de Deus, ele diz amém, ele fala de coisas grandes de Deus. Cuidado com o outro, que em vez de alimentar a sua fé, diminui. É preciso tirar o jugo desigual. Tem gente que é peso na sua vida, você tem que vencer o diabo e vencer ele também, porque ele só tem palavras de peso sobre você. Às vezes é um colega de trabalho, é um parente, não é? Pastor, não tem jeito de eu me livrar de certas pessoas, porque é o meu irmão. Faz como Davi então, ignora o que ele fala. É preciso se fazer de surdo. Eu creio no poder de Deus, eu vou ver a glória de Deus. Esse aqui não crê, ele vai ficar quieto no lugar dele, mas não vai me impedir de avançar. Pastor, eu acho que você não está sendo gracioso. Como é que eu vou cortar relacionamento? Olha para cá. Você tem um propósito a cumprir. Você vai abrir mão desse propósito? Ninguém vai me impedir de alcançar o que eu tenho para alcançar em Deus. Eu vou me desembaraçar do jugo, do peso, das coisas que estão prendendo o meu pé, mas eu vou avançar para cumprir o propósito de Deus. Eu não posso deixar de cumprir o propósito de Deus na minha vida, só porque o irmãozinho é legal, bacaninha. Não, se ele não está carregando o mesmo jugo, se ele não está no mesmo espírito, ele precisa de ficar quieto, e você tem que avançar. Tem gente segurando o seu pé, para você não avançar. Tem gente fazendo a sua jornada difícil e pesada. Libera hoje, filho. Eu não estou falando para você ser mal educado, não. Não é para chegar para alguém com falta de educação e dizer: pastor falou para eu nunca mais falar com você, e nem põe o meu nome no meio. Olha para cá. Apenas ande menos, converse menos, compartilhe menos. Ande com quem fala a mesma linguagem de fé que você. Nada de ser indelicado. Você é filho de Deus, você é manso de coração.
Você só fala coisas boas, mas eu tenho algo a fazer, eu tenho uma meta a cumprir, tenho um propósito a cumprir na minha vida, um chamado que Deus fez sobre mim. Todos nós aqui temos um chamado de Deus. Não fica pensando que é só pastor que tem, não. Você também tem um chamamento divino na sua vida. A sua profissão é um chamamento de Deus na sua vida. Os filhos que Deus te deu para criar são um chamamento de Deus na sua vida. Eu tenho um chamamento para ser pastor, nem todos têm. Ninguém é obrigado a ter chamamento, quem chama é Deus, Ele chama como lhe apraz. Apenas ouça a voz dEle te chamando e responde ao seu chamado divino. Mas quando você responder, vai sem jugo, vai sem peso e vai pelo caminho do deserto. Não segue o caminho dos filisteus. Cuidado com o que você anda ouvindo. Você pode ouvir quem você quiser, você é livre. Se algum pastor anda te proibindo de coisa, ele não entendeu nada ainda aqui. Nós não proibimos ninguém de coisa alguma. Não há poder na proibição. Só há poder na graça do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Você pode ver quem você quiser, mas tome muito cuidado. Os filisteus estão em todo lugar para empoeirar você. Venha ser lavado pela água da palavra. Quantos dizem amém? Quantos se sentem lavados hoje? Você sente leve? Tomar banho, cortar cabelo, essas coisas dá uma sensação de leveza, dá ou não dá? Quantos se sentem leves hoje em Deus? Fique em pé onde você está. O Senhor flui na sua vida. Eu sei que nós ainda estamos aí no tempo da pandemia, não podemos muito ficar encostando uns nos outros, mas eu queria que você orasse agora. Primeiro por você mesmo, daqui a pouco você vai orar por quem está ao seu lado. Você vai colocar a sua mão no seu ombro assim, e nós vamos orar tirando todo o jugo em nome de Jesus. Jugo da lei, jugo de condenação do pecado, jugo desigual vai ser quebrado na sua vida hoje. Feche seus olhos. Pai, eu oro agora em nome de Jesus. Seus filhos estão aqui por um chamamento divino. Ó Deus, vieram porque a palavra do Senhor os atrai, porque eles têm fome e sede de justiça, e a tua palavra declara que o Senhor vai saciá-los abundantemente. Essa é a promessa do Senhor, Pai, e o Senhor nos chamou para a liberdade dos filhos de Deus. Por isso, ó Deus, eu oro nessa hora em nome de Jesus. Eu quebro agora, pela autoridade do nome de Jesus, pelo sangue do Calvário, todo jugo de condenação, todo jugo de legalismo, todo jugo desigual, seja quebrado, caia por terra, em nome de Jesus. Pai, renova-nos a mente, o entendimento, a compreensão, para fluirmos na presença do Senhor, na liberdade dos filhos, em nome de Jesus. Repita comigo ainda, diga: em nome de Jesus, eu rejeito na minha vida todo caminho curto, toda porta larga, todo o caminho dos filisteus. Diga: eu vou pelo caminho do mar e do rio, é o caminho da cruz de Cristo. Diga: eu vou no caminho que me libera de todo o peso, para entrar na posse da herança. Diga: por isso, eu comando agora, em nome de Jesus, seja quebrado na minha vida todo jugo de condenação, todo jugo de legalismo, todo jugo desigual, cai agora, sai da minha vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora, queria que você colocasse a mão no ombro do irmão do seu lado, homem com homem, mulher com mulher. Não põe a mão no ombro de uma mulher. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado. Não precisa abraçar, só se for seu cônjuge. Não tire a máscara. Oh Jesus, estou cheio de direções. Você vai orar agora, que todo o peso é removido das costas do seu irmão. Nós vamos embora hoje, na leveza de Deus, como o vento do Espírito. Amém? Comanda agora, vai orando. Ora por quem está perto de você. Pai, eu oro pelo irmão do meu lado. Pai, tira o peso, tira o jugo que está na alma,
que está no coração. Remove hoje, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor, te damos graças, porque o Senhor é bom, e a sua paz enche o nosso coração nessa manhã. O Senhor abençoe você hoje, te transborde o seu coração do favor, da alegria, da paz que procede do Senhor. Estende a mão para o seu irmão, diga para ele: meu irmão, vai agora nessa paz, em nome de Jesus. Aleluia. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus.